dia, meus alunos do 7º ano. Muita paz, muita harmonia para todos nós. E lembre-se sempre, juntos venceremos. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar o livro 2, falar sobre espaço rural. A gente já deu uma conversada outro dia e vocês souberam diferenciar para mim o que vem a ser espaço rural e o que vem a ser espaço urbano. Muitos falaram excelente. Então agora nós vamos colocar e dar uma ênfase especial ao espaço rural. E esse capítulo vai falar especificamente a respeito do espaço rural brasileiro. Primeira característica, o espaço rural, ele tem menor concentração de população, É menor do que no espaço urbano. O espaço urbano tem maior concentração de população. No espaço rural, há o predomínio de atividades primárias, pecuária, agricultura, extrativismo, pesca. Então, são atividades que são desenvolvidas no setor primário. Porém, esse setor primário do espaço rural, ele se acha ligado, conectado aos setores secundário, terciário e quaternário, que são características das áreas urbanas. Então, aqui eu fiz um mapa conceitual, e eu coloquei como palavra geradora, palavra-chave, economia. Isso aqui a gente aplica numa cidade pequena, numa cidade média, numa cidade grande, um país desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. A base da economia, os pilares da economia estão nesses setores aqui. Então, nós vamos falar especificamente sobre cada um dos setores. O primário é o que caracteriza o espaço rural. Então, primeiro, é onde nós vamos trabalhar com atividades relacionadas a recursos naturais, extrativismo mineral, extrativismo vegetal, a utilização do solo para a agricultura, ou mesmo para a formação de pastagem para criar o gado e assim por diante. O setor secundário, segundo, ele está relacionado a todos os tipos de indústrias e a construção civil. Então, qualquer indústria, ela está localizada dentro desse setor secundário. O setor terciário é o que absorve maior quantidade de mão de obra, é o que gera mais emprego, e ele é característico da área urbana. O setor terciário ele é constituído de comércio e prestações de serviço. Prestações de serviço, nós temos N coisas: lojas, bancos, escolas, consultórios dentários, médico, advogado, etc. e tal. E hoje é comum a gente ouvir falar que eles estão classificando as pesquisas, a robótica, as atividades ligadas a computadores, a um novo setor, que muitos chamam de quaternário ou terciário superior. Bom, gente, na aula passada, nós fizemos aquele quadro da página 3, que organiza as ideias do livro 2, onde nós completamos algumas atividades que são executadas nos setores da economia. Agora nós vamos ver o que vem a ser extrativismo. A palavra extrativismo, ela é uma palavra que significa extrair, retirar ou retirar da natureza ou de uma atividade ligada ao setor primário. Então, por isso que eu falei que os setores primário, ele está conectado aos outros setores. Um está interligado ao outro, como o espaço rural e urbano. Um não vive sem o outro. Então, nós vamos analisar aí o primeiro tipo de extrativismo, mineral. Consiste em extrair os minerais, retirar do subsolo os minerais que são importantes. Minério de ferro, carvão mineral, manganês, bauxita, que é o alumínio,
o petróleo, o gás, né, dentre outros que são importantes para alavancar a economia de qualquer lugar do planeta. O segundo tipo de extrativismo é o animal. É aquele que o homem vai caçar ou fazer uma pesca natural. Ele não teve lá um local que ele vai criar os peixes, né, um criatório. Ele vai pegar o peixe da natureza. Então, essa pesca que a gente fala em alto mar é um exemplo de extrativismo animal. E ainda existem pessoas que vivem, né, de caça. Então, o extrativismo animal é retirar, né, capturar espécies de animais. Então, a gente sabe que, infelizmente, existem alguns animais que estão em extinção, é o caso das baleias, né? E que a gente sabe, se continuar tendo a pesca predatória, elas vão deixar de existir. E as futuras gerações, talvez os filhos, os netos de vocês, não conhecerão, né, ao vivo, somente através de imagens, de gravuras, de fotos. E nós sabemos que existem várias maneiras de pescar. A pesca artesanal, que é aquela que a pessoa usa um grinete ou o anzol, a varinha anzol, e a pesca industrial, né, que eles vão ter navios sofisticados que vão para alto mar, para poder fazer uma pesca em maior quantidade. Então, a gente sabe que essa modalidade dessa pesca aí, ela, muitas das vezes, ela vai levar à extinção de algumas espécies, né, de vidas aquáticas. E nós sabemos que, infelizmente, existe uma grande, uma coisa negativa, né, que é o comércio ou tráfico de animais, tráfico de animais silvestres. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, e vocês podem acompanhar no livro, aqui está mostrando para nós o tráfico de algumas espécies que já estão em extinção. Então, gente, isso é muito sério. Então, a gente vê as pessoas, às vezes, comercializando tartarugas, mesmo cobras, né, aranhas. Então, elas precisam estar na natureza para fazer o controle natural, né, das espécies na nossa natureza. O outro extrativismo é o extrativismo vegetal. É aquele que vai extrair, retirar da natureza. E esse também, muitas das vezes, ele é danoso, ele é prejudicial. Ele vai causar, né, a desarmonia no espaço, né, da floresta, no espaço florestal. E, muitas das vezes, eles retiram isso aí de maneira ilegal. A madeira, quando ela é uma madeira certificada, ela tem um selo, porque ela foi autorizada ou cultivada para o objetivo de extrair a madeira. Então, quando eles vão lá na floresta, às vezes eles cortam uma árvore com um pedacinho de tempo, assim, um espaço curtinho de tempo, uma árvore que levou, né, muitos e muitos anos, às vezes séculos, para ela se formar. E existem algumas espécies que também estão em risco de extinção. Então, espécie do cerrado, espécie, né, da caatinga, que é um bioma endêmico aqui no Brasil, quer dizer, só existe aqui no Brasil. Espécies da Mata Atlântica, inclusive uma espécie da Mata Atlântica que existia em grande abundância aqui no Brasil, é o pau-brasil, o qual deu nome para o nosso país. Uma madeira que encontrava na Mata Atlântica, na parte do litoral, e que ela aguçou o interesse dos nossos europeus, né, dos nossos colonizadores, para poder extrair. E hoje nós não encontramos mais pau-brasil nativo. O que nós encontramos já é uma vegetação secundária. A vegetação primária é aquela que a natureza fez. Secundária já teve, ação antrópica. O homem já tratou de colocar no lugar. E muitas das vezes o homem precisa da natureza e ele sabe trabalhar para retirar alguma matéria-prima. É o caso do látex, que eles extraem da seringueira, né, da região amazônica. Então, é dolorido, é sofrido essa profissão, né, de seringueiro. Então, aqui vocês podem analisar, eu tenho aqui um moço, né, um seringueiro, e ele está fazendo sulcos aqui na árvore para poder correr o leite, correr o látex.
é muito danoso e é muito sacrificante. Aí ele vai, todo dia de manhã ele passa, ele vai lá, reanima esses cortes, vai pingando gotinha por gotinha daquele leite. À tarde ele passa recolhendo, vai para o rancho, que a vida não é fácil no meio da floresta. Lá ele vai cozinhar no vapor, né? Ali como estivesse assando um churrasco, aquela borracha para ela não estragar, para ela não perder. E aí ele vai fazendo as bolas. Quando ele sai, fica lá 6 meses, gente. Quando ele sai lá da floresta, ele vai para a cidade, infelizmente, o preço que ele paga, que ele recebe por aquele serviço é muito pequeno. Então a matéria-prima que ele está levando para o mercado, né, muitas das vezes ela não é bem reconhecida. E já teve um período que a borracha da Amazônia, ela teve seu período áureo. O que é um período áureo? Alto, e que ela ditou a economia do lugar. Então nós temos o teatro lá da região de Manaus, e que ele foi construído no período áureo da borracha. Essa borracha ela foi muito importante. Hoje, não muito mais, porque ela foi substituída pela borracha sintética, derivada do petróleo, correto? Nós vamos analisar também que muitas reservas extrativistas, hoje, eles se preocupam com assegurar a preservação ambiental. Então, tem algumas espécies, como é o caso do coco-babaçu, que é encontrado no meio norte, lá no Maranhão, né? Que tem lá as chamadas quebradeiras de babaçu. Elas fazem, né, desse trabalho o seu ganha-pão. Então, quando a castanha cai, né, do babaçu, elas quebram e tiram a castanhinha, a geminha lá de dentro, e geralmente elas juntam essas castanhas e vendem. Então, hoje existem várias empresas, eu não posso fazer aqui, né, uma propaganda, mas várias empresas de cosmético que compram delas e pagam um preço justo, né? E nós vamos ver que existem outras comunidades tradicionais que preocupam com essa preservação, né, ambiental. É o caso dos quilombolas, né? Eles preocupam, que são comunidades remanescentes, eles preocupam sempre em preservar a área onde eles vivem. Os quilombolas são pessoas que são descendentes dos antigos escravos. Então, eles são afrodescendentes, né? Os seringueiros, que eu acabei de falar com vocês, ele precisa, sim, de preservar a floresta, porque é de lá que ele tira o sustento dele, né? O ribeirinho, que são as pessoas que moram próximo aos rios, porque se desmatar toda aquela vegetação, né, próxima aos rios, que a gente chama de mata ciliar, o rio pode desaparecer, ele pode secar, perder o volume de água. E os caiçaras, que são aquelas comunidades, né, que vivem na área do litoral e que vivem também da pesca artesanal, né, de crustáceos, de peixes, frutos do mar e etc. Bom, agora, como tarefa de casa, eu quero que vocês resolvam para mim, por favor, né? A página 7, somente a página 7 e a página 8. Pouquinho dever de casa, tá certo? Então, página 7 e página 8 vai ser o nosso dever de casa, tá? Até breve, até a nossa próxima aula. Um beijo e eu amo vocês. Tchau!